Oi, gente, tudo bom com vocês? Ó, hoje eu tô aqui com um prazer imenso, mas vocês não têm noção. Tô junto com o Zé Du, para os íntimos. Tão chique, gente. Ele é o doutor José Eduardo Coelho, que é advogado, especialista em direito de família e sucessões, mestre em direito processual, comentarista de direito de família e sucessões na rádio CBN Vitória. Chique, né? Tá em casa então, né, meu bem? Pois é, e é uma alegria muito grande estar aqui com você, viu. Pois é, a nossa rádio é um pouquinho diferente, né, porque a CBN geralmente ela é mais, jornalística, né, um pouco mais sério. A nossa não, a nossa é mais entretenimento, um bate-papo, né. E eu trouxe você aqui hoje para comentar e para me ajudar muitos ouvintes, porque a história dessa semana ela é meio sinistra, assim, entre aspas, né, não é tão feia assim, mas Tô curioso. tá curioso. Eu vou fazer um pequeno resumo, só para você entender. Ele não quis se identificar, né, e ele disse assim: "Mas eu preciso muito do conselho de vocês". E ele é filho de uma mãe solo, já que o pai dele fugiu no mundo assim que ele nasceu, né, já tem um trauma aí que a gente vê, né, mas tem mais 3 irmãos, ou seja, são em 4 filhos. E, todos já adultos, com suas vidas estruturadas, não tem ninguém rico, mas tem 2 irmãos dele, e que já tem casa própria, tem carro, e somente a irmã mais nova dele que mora com a mãe dele no interior, onde ele também morava. Espera aí, a irmã mais A nova irmã mais mora com a mãe no interior. no interior, Tá. isso aí. E aí, ele resolve vir para cá, Uhum. né, vem para cá, casa, tem um filho agora pequenininho e tal, só que ele conta que a mãe dele resolveu vender a casa e o problema está justamente aí. Ele fala que ele ajudou na reforma, era uma casa só, a mãe cedeu o espaço, falou que ele podia fazer uma casa, uma em cima da outra lá, para ele. E ele fez essa casa junto com a mãe, com a ajuda da mãe, e ficou morando ali por muito tempo e agora veio embora para Vitória. Quando ele veio para cá, ele falou assim: "Vamos alugar essa casa para ajudar a gente". E aí o dinheiro do aluguel ele deixou para a mãe e para a irmã e para ele também, acabava ajudando todo mundo, né, um pouquinho. Só que aí quando a mãe resolveu vender, ela conta que só ia dividir entre a filha mais nova e a mãe, que não ia dar para nenhum dos filhos, porque cada um já tinha sua vida e as 2 iam recomeçar, vão recomeçar aqui em Vitória, no caso, cidade grande, diferente de interior, né. E aí, ele fala que por ele tudo bem, só que a esposa dele achou injusto. Então já tem uma outra briga aí. A esposa tá pé da vida, porque ele não comprou essa briga, não chegou e falou: "Mãe, e a minha parte? Porque eu construí também, eu ajudei na reforma, e aí?". E aí, diante disso, eu queria te ouvir, até para a gente poder entender, ele tem algum direito, porque ele ajudou a fazer essa casa? Vamos lá. Ah, Bom, primeiro a gente tem que identificar com clareza quem é o proprietário desse imóvel. Pelo que ele está dizendo aí na carta dele, me parece que o imóvel era da mãe e que a mãe permitiu que ele fizesse uma benfeitoria naquele imóvel, que evidentemente vai aumentar o valor daquele bem. Se a mãe deu esse espaço para ele, e hoje nossa legislação permite, eu não sei se a casa foi construída em cima, mas parece que foi em sim, né? cima. Hoje nós temos também o direito de laje. Antigamente você não podia ceder um espaço assim, ou tinha que ser uma matrícula só, a menos que você fizesse um condomínio e tal, era bem mais Uhum. complexo. Hoje em dia você tem o chamado direito de laje. Então poderia ter sido transferido também para ele esse direito de ocupação, uma espécie de uma propriedade desse imóvel em cima da casa da mãe. Mas Aham. pelo que eu estou entendendo, não foi regulamentado, não foi regularizado nada. Ficou tudo de boca na promessa e não dá para a gente perceber com clareza sequer se houve realmente uma doação. Uhum. Mas, de qualquer forma, se ele empreendeu benfeitoria, se ele fez alguma benfeitoria, se ele aumentou o valor daquele imóvel, é justo que ele seja recompensado por isso. Não é necessariamente no valor dividido por 2 ou dividido por 3, dependendo de quem for a propriedade, mas naquilo que ele gastou para empreender aquelas benfeitorias, já que o imóvel não é dele, né? Ou Aham. pelo menos não está claro que houve essa doação desse bem. Sim. Então ele teria que ser ressarcido. O que a gente recomenda sempre num caso desse? Principalmente nas questões envolvendo famílias. Uma boa conversa, que ele converse com a mãe dele, explique essa situação e que tentem chegar a um consenso.
Porque quando a gente vê um problema de família acontecendo, não é só o dinheiro, não é só o valor material que está em jogo. A própria relação familiar acaba ficando bastante comprometida se esses problemas não forem realmente resolvidos com uma boa conversa, com um bom entendimento. Agora, se ele tiver a prova de que gastou aqueles valores, contratou o pedreiro ou comprou o material e que realmente fez aquela obra, se ele tiver essa prova, materializar essa prova, ele pode, inclusive, entrar com uma ação pedindo ressarcimento dos valores que ele gastou com Entendi. a devida atualização. Mas é uma situação bem complicada, porque nessas coisas assim fica tudo muito solto. A Uhum. gente acha, a gente confia na boa-fé, a gente acha que nunca vai ter problema, mas às vezes entra uma terceira pessoa no meio, entra, e aqui eu não estou falando da esposa, Sim. nem da irmã, eu estou falando de uma forma genérica, né? Então, assim, é claro que a gente precisaria de um pouco mais de elementos para poder destrinchar essa Aham. questão, saber quais são as provas que ele tem para saber se cabe uma ação judicial ou não. Uhum. De qualquer forma, se a pergunta dele se é justo ou se não é justo, me parece que o justo é que ele pelo menos seja ressarcido pelos valores que ele gastou. Agora, Entendi. comprovar quanto gastou é que são É, elas, né? pois é, se tiver por exemplo, comprei o material de construção, é disso aí que você está falando? Tem umas Exatamente, notas, né. exatamente. Agora uma dúvida, Mas na assim. prática, quem é que guarda, Não, né? ninguém guarda, É né. difícil, né? É É, vou complicado. comprar 1 E aí metro de vem o. areia ali, não sei o quê, como é que guarda isso? Ou às vezes ganha, dependendo do É, local, de uma sobra de um amigo, e vai, e fica muito difícil é. materializar essa situação. Mas se tiver essa comprovação, e essa comprovação pode ser até por outros meios que não só a prova documental, né? Ele pode ter, de Uhum. repente, testemunhas que viram isso. Resta saber se as testemunhas vão passar para um juiz que vai analisar É, isso aí e a credibilidade a dor de necessária. cabeça, né, danada, sabe. Eu fico pensando assim, curiosidade, como eles são em 4 irmãos, ela a mãe no caso, vou vender, ela não teria que dividir para os 4 independentemente? Não, se Não? o bem é dela, ela pode fazer o Ah. que ela quiser com o bem dela. Hã. Não existe contratação ou acordo possível no nosso direito envolvendo herança de pessoa viva. Então, se ela é viva, se a mãe é viva e se Aham, tem aquele bem, ela pode vender isso à vontade. Ah, mas ela vai fazer uma doação para a filha. Bom, se ela aham, vai fazer uma doação para um dos herdeiros, evidentemente que quando do inventário dessa mãe, essa pessoa que recebeu essa antecipação, vamos aham. chamar assim, vai ter que declarar que recebeu e vai ter que prestar conta disso, e do montante cabível a ela vai ser deduzido o valor que ela recebeu. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. É bem Eu complexo. vi que deu um nó aqui na É minha bem cabeça. complexo. Vamos tentar falar com calma para a gente esclarecer bem. É, então, só para eu entender, por exemplo, eu e minha família somos em 5. E aí mamãe tá viva, vendi, vou dar tudo pra Cleide. Tem nada, né, mas vai que tem um monte de coisa. Tá aqui ó, tudo pra Cleide. E aí se eu não fizer alguma coisa agora que ela me deu, quando mamãe morrer, os meus irmãos podem tentar pegar essa coisa minha? É Deixa isso? eu, deixa eu explicar. Eu vou Hã, tentar falar da forma mais simples por possível. favor. Tá. Quem tem herdeiros necessários, quem que são herdeiros necessários? O ascendente, pai, Aham, eh, descendentes, os filhos aham, e cônjuge ou companheiro. Quem tem esses herdeiros necessários só pode dispor, só pode fazer alguma liberalidade, só pode fazer alguma doação para essas pessoas do montante de até metade do seu patrimônio. Essa metade ele pode dispor livremente. uhum, Pode dar para o filho, pode fazer o que quiser, aham. livremente. A outra metade vai ser obrigatoriamente dividida entre os herdeiros da pessoa, os filhos, cada um vai ter a sua fração igual. Metade ele tem liberdade, metade não. Quando alguém especificamente ultrapassa essa metade, esse montante que ultrapassou da metade atingiu aí sim o direito hereditário dos outros. Entendi. Então isso não pode. Aham, E quem recebe algum bem em doação, sendo herdeiro daquela pessoa, quando é realizado o inventário, ou seja, depois da morte do que a gente chama de autor da herança, que é a pessoa que tinha os aham. bens e faleceu, essa pessoa tem que trazer, tem que informar no inventário que recebeu uma doação.
Por quê? Porque essa doação vai ser considerada como antecipação da legítima, ou seja, antecipação da parte que caberia a ela Aham. em virtude da partilha, né? Sim. A menos que o doador diga expressamente, olha, isso aqui eu estou fazendo a doação, mas não vai entrar depois, porque isso aqui é da minha parte disponível, desses 50%. Uhum. Deu para esclarecer um Sim, pouco deu melhor sim, agora? deu. Deu para entender sim. Tenho mais um montão de pergunta aqui, mas eu queria, sabe o quê? Fiquei curiosa. Hum. Você como advogado, você deve ouvir muitas histórias, deve voltar para casa desesperado às vezes, né? A gente só não volta para casa desesperado porque a gente tem que estar sempre com o acompanhamento de um psicanalista, de um psicólogo, porque é Não dá essencial. conta, Não, não né? dá. A gente lida com a dor do ser humano, a Sim. dor mais pontuda, mais pontiaguda Aham. do ser humano está nesses processos de família, de sucessões. Muita gente Que tem acha brigas gigantescas, né? Muita gente acha que o lado mais nefasto, o lado mais complexo do ser humano estaria lá na advocacia criminal. Não está, não. É. Está ali na advocacia de família e na advocacia de sucessões, por uma série de E porque é fatores, muito né? triste também, né, você vê uma família inteira, às vezes, brigando por uma besteira, porque eu já vi em televisão, em série, em filme e em telejornalismo também, mostrando, às vezes, uma briga por um terreninho bobo, sabe, um negócio Cleide, baratinho. não é o dinheiro. Quando a gente fala de uma relação familiar, não é do dinheiro que a gente está falando. Às vezes a gente está falando até dos afetos. Hum, Do sentimento que se tem em relação à filiação, à paternidade, à fraternidade, em relação entendi. a esses arranjos familiares. E é interessante porque os arranjos familiares estão ficando cada vez mais complexos, É. né? Então, esse sentimento familiar, ele acaba repercutindo nas questões patrimoniais, mas quando você vai esmiuçar mesmo, não é só o dinheiro que está em jogo. Então, a gente às vezes acha, mas isso aí tem um pouco valor. Pode ter o valor pequeno em termos monetários, em termos financeiros, mas pode ter um grande valor sentimental, Aham. não pelo bem em si, mas por alguma coisa que envolveu aquela construção das relações familiares. Ou até mesmo poder, né, eu quero ganhar, porque tem gente, né. Todo mundo se acha merecedor. É. Um porque sempre recebeu mais, então já se acostumou com aquilo, outro porque acha que não recebeu o suficiente e aí na morte acha que tem que receber mais. Aham. A lei vai dizer que os herdeiros vão ser em partes iguais, quem são aqueles herdeiros, né? Dentro de uma ordem de vocação, de chamado para a sucessão, normalmente sendo da mesma categoria, ou seja, por exemplo, todos os filhos têm que receber Hum. o mesmo montante. Mas a lei, ao mesmo tempo, reserva ao chamado autor da herança o direito de dispor livremente de metade do seu patrimônio. Então, ele Aham. pode fazer o que a gente chama de planejamento sucessório, fazer um testamento, fazer uma doação em vida, pode fazer isso tudo, Aham. mas ele não pode permitir que essa parte que a gente chama de legítima, que deve ser destinada para os herdeiros, que isso seja, que isso fique desigual, Uhum. entendeu? Entendi. Eu tenho um É caso complexo, né? nossa, é muito, mas assim, é bem esclarecedor, né, e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Os nossos ouvintes, quando a gente conta uma história assim, aparece 300 casos, assim, que é de cortar o coração, sabe. A E eles gente, todos leigos, "o que que eu faço, para onde eu vou?", a perdidos, gente entende. fica na escola desde o primário, em vez de aprender direito, a gente fica aprendendo biologia, química e matemática, dá nisso, né? É. Eu acho que a gente Pois é, tinha que, matemática para quê, né, Deus para que me fazer a perdoe. divisão da herança, também Ah, sim, precisa. não precisa daquela matemática toda então, né, gente. Seno, cosseno, deixa isso Pois para é, lá, né? pelo amor. Então, tem um caso aqui, por exemplo, a pessoa constrói uma casa no terreno do sogro. Ó a Hum. doideira, já começa aí, tem muito caso assim aqui, tá. Como é que fica a divisão? Por exemplo, casei com esse cara e ele falou: "Olha, mamãe tem um terreninho lá nos fundos da casa dela", falei: "Ah, vamos construir lá". E aí eu invisto meu dinheirinho junto com meu maridinho lá, Eu posso dar um conselho para os seus ouvintes? por favor. Olha, eu vou falar direto para vocês o seguinte: 3 coisas que você não pode fazer quando você vai casar. Primeiro, trocar o seu nome. Não faça isso, isso não é. Vai ter Dor aquela de cabeça dor de depois cabeça, pra muda documento. Se separar, então, pior. é. Segunda coisa, conta conjunta. Evite ao máximo que pode. Agora, o mais importante, jamais, em hipótese alguma, construa do terreno do sogro. É.
Esse é o melhor dos conselhos. Mas a pessoa é teimosa, casou, fez tudo errado, inclusive foi morar no terreno do sogro. Tá, não tem problema nenhum, mas você tem que ter uma noção de valor. Tem que saber o seguinte: se você acha que aquele terreno é seu, não é, é do seu sogro. Aham. E aí é a mesma lógica do nosso ponto central aqui hoje, né? Você construiu num imóvel que não é seu. Isso tem consequência. Então, se você não tiver autorizado a fazer aquelas benfeitorias, se você não tiver a comprovação de que realizou aquelas Autorizado e benfeitorias, escrito, né? de preferência, de Aham. tudo escrito, de preferência com um contrato bem feito, redigido por um advogado, ou uma escritura pública, melhor ainda, mas tem que ter a comprovação de que você estava autorizado e de que você vai ser ressarcido daquilo. Tem que comprovar os gastos que você teve para fazer aquela obra e tem que comprovar, se for o caso, de que houve realmente uma doação daquele terreno. E aí precisa saber se a doação foi para a filha daquela pessoa, para o filho daquela Aham. pessoa, ou se foi para o casal. Que Aham. se foi para o casal, até mesmo num divórcio, você consegue partilhar. Mas se foi para um só, aquilo, dependendo do regime de bens, é só daquela pessoa e não se discute. E Aham. é claro, Agora, se não tiver comprovação, nem o próprio filho que fez o negócio lá, nem ele tem direito. fica mais difícil, né? Olha como é que eu já estou Porque, entendendo. ó, veja bem, quando você leva uma questão para a justiça, o juiz ele é pago para duvidar de tudo Aham. que uma parte e que a outra parte diz. Então, quem é que vai ganhar a causa? Vai ser aquele que conseguir convencer o juiz. Sim. E como é que você consegue convencer um juiz trazendo elementos materiais concretos que comprovem aquilo que você está dizendo? Aham. Então, se você chega para o juiz, olha, eu construí, eu gastei 10 mil reais com material de construção para fazer aí, ele autorizou. Ah, que beleza. E a outra parte? A outra parte vai na contestação e diz, não, isso não existe, nunca É. existiu. Fala assim, olha, você está alegando que fez alguma coisa. Cadê suas provas? Ah, não, não tem prova, mas ele sabe. Ele sabe, mas não quer falar. É, só palavra, né. Por Então, isso a importância de um contrato e tal. tudo. É importante dizer o seguinte: muita gente tem pudor de colocar as coisas por escrito, muita gente tem vergonha até. Ah, não precisa. Eu vou dizer uma coisa: se não é amigo, precisa. Aham. E se é amigo, o amigo não se importa. É. Então, em qualquer hipótese, tenha as coisas bem comprovadas, tenha a coisa bem demonstrada. Não é porque você tenha desconfiança, mas é porque se eventualmente, em algum momento da sua vida, você precisar discutir sobre isso, quando nada, aquela comprovação vai servir como um lembrete, Sim. até para uma boa conversa. Porque as pessoas também esquecem, não é? É. Não estou falando de maldade, não. Às vezes, Aham. não lembro, já passou tanto tempo. É. Foi você? Ah, eu acho que fui eu. Não, 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 olha, tá aqui, ó, lembra? Tá aqui. Aí você mostra a comprovação. Então, é sempre bom você ter organização quando você fala de qualquer coisa que envolva gasto, de Talvez essa autorização. seria a palavra. Por exemplo: "Ah, eu quero construir junto com meu marido no quintal da casa da minha mãe". Mãe, como eu sou muito organizada, eu vou fazer um contratozinho, você assina, só para ficar tudo certinho. É Isso, muito melhor, né, isso conversar aí. antes, deixar o negócio esclarecido antes, e depois você vai morar. A preferência é não vá morar no quintal da sua sogra, É nem em cima, melhor nem embaixo, nem do coisa, é lado, melhor né. coisa. A não ser que seja uma doação, porque também pode, eu vou te doar essa parte do terreno. Aí vai a Por escritura, aquela escrito, porque doação. doado em palavras não vai adiantar nada, A pelo que eu menos tô que vendo. você. Porque quem é que vai fazer a doação na presença de duas testemunhas se não tiver. Quem faz uma doação de boca na presença de duas testemunhas, bota no papel, É, gente. isso aí, não custa nada, né. Entendeu? Então é melhor ter isso aí sempre É, organizadinho e tal. Por quê? E aí também tem o outro lado. Qual foi o propósito daquela permissão para utilização? Será que não foi para dar um tempo para aquelas pessoas se organizarem? Porque às vezes duas pessoas se casam e o sogro, a sogra, os pais estão vendo ali das dificuldades do início aham, de uma relação e querem dar uma força, mas deixam claro que aquilo é provisório. Olha, até vocês se acertarem, sim. fica por aí e tal. E aí a E pessoa é confunde e acha: "É meu já". Funde. Então, por isso que é bom ter sempre esse lembrete por É, escrito, assinado, com testemunha, para que ninguém depois se arrependa ou pense ou só se lembre daquilo que é. convém. E depois não virar uma briga em família, porque na maioria das vezes vira tudo briga, né, em família, uma coisa desgastante, que se fosse combinado antes, não sairia tão caro, né. Exatamente. Ó, tem outra pergunta, os pais podem deserdar um filho? Podem, Ah, podem sim. A lei prevê alguns casos de deserdação quando essa pessoa promove alguns atos que são considerados pela própria lei
suficientes para poder impedir essa deserdação. Essa deserdação tem que ser feita em vida, Aham. né? Você pode fazer isso por um documento válido, por um testamento, enfim, você pode documentar aquela deserdação. E Gente, se só para ficar claro, deserdar é abrir mão. Tipo assim, esse filho aqui eu não quero dar nada para ele. isso. Eu tenho 3, mas eu vou deixar para 2 e esse terceiro não vai ganhar Mas nada. não é só por vontade, não. Você tem que comprovar que aquela pessoa Ah, praticou contra você, contra a sua família, algum ato grave a ponto de ensejar isso. se Como, eu por não exemplo, provar. tentativa de homicídio. Ah, O filho tenta matar o pai. O pai, pô, pá, peraí. O filho sai falando mal, ofende a honra de forma injusta, né? mexe com droga, quer vender as coisas de dentro de casa. Tipo assim, é uma pessoa perturbada, tiver O como que a pessoa comprovar. faz consigo própria é uma Não coisa, tem mas problema. o importante é que essa ação seja contra aquela pessoa que vai deixar a Entendi, herança, né? Porque entendi. o afete substancialmente a honra, a integridade física, a dignidade daquela pessoa, ela pode promover essa deserdação que vai ter eficácia só depois Que ele morrer, de que no ele caso. morrer. E a prova dos motivos da deserdação vai ficar Aham, pelos outros herdeiros, né? Pelos outros interessados. Porque isso sim. vai mexer naquele percentual que a gente tinha falado, na igualdade, né? Aham. Porque se todos, a princípio, têm direito à mesma fração da herança, para você excluir alguém desse Aham. direito, tem que ter prova, e os outros interessados que vão passar a ser os herdeiros daquela. Também tem daque- que confirmar tem isso. que confirmar isso. Entendi. Porque se tiver um dos irmãos que fala assim: "Não, eu não quero que ele fique de Não, fora, não, eu não. quero", não? Se um provar que houve, já Ah, está tá. resolvida a questão. Entendi. Doideira, né? E os herdeiros, eles herdam dívidas? Pois é, quem herda Isso aí dívida dá um é a desespero. herança. Ah, Quem herda dívida é a herança. As dívidas, elas têm que ser satisfeitas pelo próprio patrimônio da herança. Elas não se transmitem ao herdeiro. ah, Elas são da herança. Então, vamos imaginar, a pessoa deixou uma dívida de 50 mil reais, aham. mas tinha um carro de 50 mil reais. Pronto, É pagou. esse carro que tem que ser. O que vai acontecer é que, dependendo da situação, os herdeiros vão receber um valor menor do que achavam que iam receber, Uhum. ou às vezes até nada, Sim, de tá? repente fica elas por elas ali. Um exemplo, eu comprei meu apartamento, que eu a perder de vista, né. Uhum. E aí eu falo com os meninos assim: "Ixi, ó, eu vou morrer, vocês vão ficar pagando o apartamento aí", eu falo. É. E eles herdam mesmo minha dívida só para. Não, Não. quem herda a dívida é a própria Então eu herança. posso morrer O tranquila. patrimônio, Já vou deixar eles tranquilos o hoje. patrimônio do autor da herança é que deve satisfazer as suas obrigações. Entendi. Acontece, às vezes, de alguém querer dar uma desperta e faz a partilha sem considerar as dívidas. Aham. Aí o credor vai e descobre, aí sim ele vai buscar dos herdeiros. Por que dos herdeiros? Porque aí o herdeiro já recebeu aquela Sim, fração, né? Então vai retomar quer aquilo. dar um desperto, né, mas lá Pior na coisa que frente pode acaba. acontecer, acaba quebrando a cara lá na frente. Então Sim. não façam isso, Aham. tá? Façam direitinho, até porque as dívidas no inventário tem que ser pagas antes da partilha. Aham. Você só vai partilhar o que sobrou. Se não sobrou nada, não tem partilha, mas também não tem obrigação do herdeiro. Tá. Você deu muitas dicas interessantíssimas. Tem alguma outra que eu esqueci da gente no nosso bate-papo, assim, que você gostaria de deixar claro? Gente, olha, vai por aqui. Você já falou muita coisa bacana, mas tem mais alguma que a gente esqueceu de mencionar? A gente sempre recomenda é o seguinte: tentem separar afeto de patrimônio. Quando você mistura afeto com patrimônio, e não misturar é muito difícil, mas quando você mistura afeto achando que você paga patrimônio com afeto ou paga afeto com dinheiro, aí é que a confusão começa. Então, você ama seu pai, você ama seu irmão, você ama sua mãe, ótimo, que bom, viva esse amor, mas quando for lidar com alguma questão financeira, tenha organização e tenha formalidades para que as coisas sempre fiquem claras, até para não misturar essa mistura perigosa aí de Aham. afeto com dinheiro. Muito bom. Muito obrigada, muitíssimo obrigada. A gente te ouve na CBN que dia? Segunda-feira, 9h45, no quadro Questões de Família, toda segunda-feira. E você sempre dá dicas, assim? A gente sempre traz alguma novidade, alguma polêmica do campo do direito de família. A gente traz também alguns convidados especialistas para discutir
É um quadro muito interessante que a gente Gostei. espera que esteja sendo útil para muita gente. Você sabe que hoje o meu especialista é você, né, que veio aqui para ajudar a gente, no nosso Casos e Contos, que de uma história que espero que a gente tenha te ajudado, orientado, né, não eu, tô dando só pitaco aqui, mas nosso advogado, ele falou muita coisa interessante, espero que tenha ajudado você e todos os ouvintes que estejam passando por algum momento, algum alguma crise, assim, de afeto e dinheiro, e afeto e herança, né, assim que você Isso, falou? afeto e dinheiro, afeto Afeto e e dinheiro. dinheiro. Afeto e dinheiro. Muito cuidado com isso, tá, gente? Não mistura essas coisas, né. Muito obrigada, de Sempre à coração. disposição de você, dos seus ouvintes. Foi um prazer conversar aqui com você. Espero que a gente tenha trazido alguma coisa boa para os Nossa, seus ouvintes, ajudou viu? até a mim, já vou sair daqui feliz da vida. Que Muito bom, obrigada mesmo, maravilha. ajudou muito. E se eu precisar, vou te dar um grito de novo, tá bom? À disposição. Obrigada.